De volta com Cabos de Comunidade, hoje falando sobre a segurança nas escolas. A gente falava no primeiro bloco, a gente viu no intervalo de uma semana 2 casos envolvendo pessoas que foram baleadas por armas de fogo. Inclusive, uma adolescente chegou a morrer. Agora, Bruno, a gente citou aí 2 casos mais extremos, mas a gente sabe que existem problemas todos os dias de violência dentro das escolas. Você costuma chamar os pais para conversar? Como é que é essa conversa, essa comunicação, até mesmo a recepção dos pais quando é chamada a atenção por causa do filho? Isso. Nós tomamos sempre as medidas socioeducativas necessárias para lidar com um aluno. Um dos primeiros passos é trabalhar junto realmente com a ronda escolar. Então, nós chamamos a ronda escolar, que está diariamente na escola. Até na conversa com o aluno, a ronda escolar participa dessa conversa. Quer dizer, hoje a PM, através da ronda escolar, não faz só um trabalho repressivo, mas um trabalho educativo, preventivo. Então, no caso de alguns alunos, por exemplo, esse aluno que deu esse problema do tiro, ele havia sido chamado já na escola para conversar. A mãe dele havia sido chamada para conversar, ele havia sido suspenso por 5 dias. E a mãe, quando recebe um chamado desse, como é que ela reage, na maioria das vezes? Os pais sempre reagem, da forma de tentar educar o filho, de conversar com o filho. Se vê naquele momento aquele abalo pelo semblante do pai e da mãe, e depois a conversa com o filho, Filho, não faça mais isso, não toma essas atitudes, Você está aqui na escola para se formar um cidadão crítico, Então, geralmente os pais tentam ajudar a escola, tentam dar as mãos à escola para que a gente junto possa transformar esses jovens, esses adolescentes. Então, assim, pelo menos na nossa escola tem ocorrido assim. Mas ainda assim nem sempre surte efeito, Infelizmente, nem sempre surte efeito, ou talvez o efeito não seja imediato. A gente espera um efeito que vai ocorrer dia a dia, no processo como um todo. Ok, a gente vai para mais um rápido intervalo, mas você não saia daí que a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Cabos de Comunidade. A gente terminou o último bloco falando justamente dessa conversa com os pais, quando a escola chama o pai para alertar. Existe, Bruno, esse movimento inverso do pai, de repente, ver o comportamento do filho em casa, as companhias do filho procurarem a escola pedindo uma ajuda? Infelizmente, ainda muito pouco. Há sim, mas um número muito reduzido de pais procuram a escola. É necessário que os pais estejam completamente inseridos na responsabilidade da educação do seu filho, que não pertence somente à escola, pertence à família. E, claro, nós sentimos assim ainda, pelo menos no período que nós vivemos hoje, o pai tem comparecido pouco à escola. É importante que ele esteja mais presente para saber como vai a vida do filho dele na escola. Para que possa se corrigir, então, determinados desvios, a gente possa conseguir trabalhar, educar essa criança. Mas é importante que a gente saiba que hoje se fala tanto na questão da redução da maioridade penal, do aumento do tempo de internação do jovem nos SEDUCs, mas a gente tem que fazer como o professor disse, a escola é o meio que esse jovem tem de transformação, de buscar uma melhoria para ele e para a família dele. Então a família tem que participar mais disso. A comunidade que quer um futuro menos violento, com menos jovens envolvidos com a criminalidade, tem que buscar cada vez mais preservar, principalmente a escola pública. Existe uma região que é mais, que esse tipo de crime é mais comum do que outra, determinadas escolas que ficam na região X, elas é mais frequente encontrar, por exemplo, o número de armas? Eu fiz uma pesquisa sobre isso em 2012 e nós descobrimos que as escolas da Zona Oeste, que a minha está presente, são as que encontram o maior índice desses casos de violência. Entendeu? Tanto é que várias escolas vizinhas à nossa já tiveram casos em anos anteriores. Que acaba refletindo o que é um pouco a violência de uma forma geral na Zona Oeste, uma das regiões mais violentas também da cidade. O Cabos de Comunidade de hoje fica por aqui, esperando, como a gente disse, que casos como esses sirvam de alerta e não voltem a se repetir. A você, um ótimo domingo e até semana que vem.